o maior câncer que existe na espiritualidade contemporânea é a falta de responsabilidade. Independentemente se tu concorda ou discorda comigo, eu te convido a ficar nesse vídeo e escutar até o final o que eu tenho pra te dizer. E aí sim, tu deixa nos comentários aqui qual a tua opinião sobre o assunto. Definitivamente, duas coisas que não faltam na espiritualidade contemporânea são informação e interesse. É claro, informação a gente pode discutir se essa informação é de boa qualidade ou de má qualidade, mas é inegável o fato de que hoje há muito mais acesso a conteúdos, tanto bons quanto ruins, na internet. E isso, por sua vez, também gera maior interesse das pessoas. Cada vez mais as pessoas têm buscado termos atrelados à espiritualidade e têm tentado se informar de alguma forma sobre esse assunto. No entanto, quando a gente pega esse grande interesse e esse fácil acesso à informação e junta com a ausência de responsabilidade, nós temos esse cenário que a gente vê hoje, principalmente na internet, seja aqui ou nas outras redes sociais. Uma completa várzea, uma bagunça, a espiritualidade virando um campo de disputa de ego, disputa por cliente, todo mundo utilizando dos símbolos, utilizando das tradições para tentar enriquecer, cada um falando uma coisa diferente e brigando por isso. Então vamos tentar entender um pouquinho mais desse cenário e o que a falta de responsabilidade causa dentro desse processo. Como eu falei para vocês antes, é inegável o fato de que hoje nós temos muito mais acesso a conteúdos sobre espiritualidade. Seja livros, cursos, rituais, métodos, sistemas, ordens esotéricas, o que quer que seja. Tudo isso está na palma da nossa mão, simples busca na internet a gente encontra coisas nesse sentido. Nunca foi tão fácil entrar em contato com linguagens simbólicas, seja em tradições religiosas ou em ordens esotéricas, ocultistas. A questão é, tudo hoje é muito fácil. No entanto, facilidade não significa profundidade. Na maioria das vezes, inclusive, é o processo contrário. Algo ser fácil demais é o que torna ele superficial. Então, sem dúvida, essa é uma das causas que a gente tem desse processo, a superficialidade. Mas de onde será que vem isso? Por que a maioria das pessoas não busca isso de uma forma mais séria? O que falta? Quais são os processos que levam a essa superficialidade? E é exatamente sobre isso que eu vou falar. Mas antes eu faço um breve parênteses para dizer para vocês que quando eu digo sobre responsabilidade, eu não estou falando sobre moralismo, eu não estou falando sobre um respeito inabalável pela tradição apenas por ela ser antiga. Eu não estou dizendo que a gente tem que enfiar a nossa tradição, as nossas crenças, goela abaixo das outras pessoas. E não quero que nenhum de vocês tente enfiar nada goela abaixo de mim, que fique claro. Porque quando eu falo sobre responsabilidade dentro do âmbito do estudo da espiritualidade, eu estou falando sobre consequências, sobre entender a relação de causa e consequência e como isso afeta a gente. De forma bem prática, os símbolos. Os símbolos não são neutros. Cada um deles carrega em si um pacotinho de significado. E esse pacotinho, quando a gente pega ele vai nos moldar. Ele vai influenciar a nossa vida. Ele vai mudar a forma com que a gente se relaciona com as coisas, com a forma que a gente entende, enxerga o mundo, e vai mudar, inclusive, atitudes e decisões que a gente toma. Porque a forma que a gente interpreta isso tem esse peso. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, uma coisa positiva. Porque através desse processo, desse peso, dessa responsabilidade, é que eu vou poder ter uma transformação significativa na minha vida. Desde que eu faça as coisas da forma correta. Hoje o que eu vejo com maior frequência é a utilização de símbolos dentro de um viés utilitarista. A pessoa consulta um oráculo esperando que ele dê a resposta que ela quer ouvir. Então ela vem consultar o oráculo das runas, por exemplo, e para ela a validade do oráculo está atrelada ao quanto ele vai dizer aquilo que ela quer ouvir, aquilo que ela quer saber. Uma vez que o oraculista traz questões que não justificam as decisões que ela já tomou, a pessoa fica frustrada. Ou ela troca de oráculo, ou ela vai consultar com outra pessoa, até que alguém fale para ela aquilo que ela quer ouvir. E como tem muita gente que ganha dinheiro com isso, facilmente ela vai encontrar alguém que se diz oraculista e que na prática só fala o que o consulente está pagando para ouvir. Esse é o mesmo tipo de pessoa que busca na magia práticas que vão trazer a promessa de um alívio imediato para alguma dor, seja a perda do amor, seja alguma doença, seja não ter dinheiro. Então eu vou lá e eu vou comprar um curso online, eu vou realizar certas práticas, vou riscar certos símbolos, achando que isso por si só vai resolver, vai trazer um alívio imediato para a minha vida. E eu não estou dizendo aqui que feitiço, magia e rito não funciona. Sim, funciona. Mas esse é um movimento pontual, que se tu não mudar as tuas atitudes, vai durar isso aqui, ó.
rapidinho vai passar e tu vai estar no buraco de novo. Porque tu não buscou, através da prática, uma transformação. Tu buscou um remédio pontual e foi aquilo que tu conseguiu. Se o remédio funcionar, porque na maioria das vezes ele nem vai funcionar. E esse também é o mesmo tipo de pessoa que adota o símbolo apenas como um uso visual. Escolhe alguma coisa que acha bonita e passa a utilizar sem pensar no significado que ele traz. Melhor, a pessoa utiliza o símbolo pensando o que ele pode me dar, em vez de pensar o que ele exige de mim. E é aí que está a transformação. A transformação não está em tu começar a utilizar desses símbolos, mas está em pensar o que utilizá-los exige de mudança. Para eu usar isso aqui, que tipo de pessoa eu preciso ser? E aí, buscando sustentar esse símbolo a partir da sua exigência, é que eu vou me transformar enquanto pessoa. Se eu vou ser um oraculista que trabalha com as runas, com os deuses nórdicos, eu tenho que pensar quais são as demandas que esses símbolos impõem sobre a minha vida para que eu consiga ser um bom oraculista, para que eu consiga cultuar de forma adequada os deuses nórdicos, para que eu consiga trabalhar com os orixás dentro de Ifá. Ah, bom, esses cultos exigem que eu faça tais coisas. Então eu vou me modelando, eu vou me transformando, e é isso que muda a minha vida. Não eu ter um altar para Odin, não eu fazer rezas em Yorubá, mas eu transformar a minha pessoa por conta das exigências que o símbolo impõe. Quando os símbolos passam a servir somente ao indivíduo, a dinâmica se inverte. Historicamente, o símbolo era responsável por organizar o olhar, ou seja, o símbolo era uma ponte para organizar o meu entendimento do mundo, o entendimento das coisas. Hoje é o contrário. Hoje o símbolo ou ele é escolhido ou ele é adaptado de acordo com aquilo que eu já vejo, com aquilo que eu já acho, com aquilo que eu já penso. E isso não é transformação. Isso é reforço dos meus padrões já estabelecidos. Eu pergunto aqui pra ti, tu nunca viu por acaso na internet um sacerdote, uma sacerdotisa, pode ser de religião, pode ser de alguma corrente espiritualista, não importa. Tu já não viu essa pessoa falando sobre como a tradição dela é a única válida, como é o jeito que ela faz as coisas que é o correto, como as outras coisas todas estão muito erradas e que só ela é detentora da sabedoria extrema? E não por acaso essa pessoa está cercada de seguidores que reproduzem o mesmo discurso e confirmam, reforçam aquilo que ela mesma acredita. Para essa pessoa, a espiritualidade deixou de ser um processo de transformação, porque ela acredita que ela já chegou lá. Ela não tem mais nada que aprender, ela já sabe tudo. Então, por que ela deveria dar ouvidos a outras pessoas? Porque ela deveria continuar o processo de transformação se ela já está num ponto que ela tem a compreensão de todas as coisas. E assim, ela cria uma bolha e se fecha numa caverna de ecos, onde todas as outras pessoas reforçam aquilo que ela quer ouvir e a espiritualidade passa a ser só um símbolo, um meio de manutenção de poder. E aí então deixa de ser sobre o culto, sobre a religião, sobre os deuses e passa a ser sobre a figura da pessoa. E esse é o triste fim do sacerdote que não olha para si de uma forma honesta e responsável. E vamos combinar, é o que mais tem na internet. Mas aqui eu faço um parênteses também. Nem sempre esse processo de reforço de pensamentos, ele acontece a partir de uma má intenção, com o objetivo de enganar, com o objetivo de apenas ouvir aquilo que se quer. Nem sempre. Na maioria das vezes, inclusive, isso acontece por uma falta de orientação ou por excesso de estímulo, mas a verdade é que, independentemente disso, o resultado é o mesmo. A espiritualidade vira consumo, vira mercado. No entanto, quando há responsabilidade, as coisas mudam um pouquinho, porque aí a pergunta deixa de ser o que isso me dá para o que isso me exige, como eu falei para vocês. Então, aquela pessoa que tem 1000 iniciações, que tem não sei quantos anos de sacerdócio, que tem um currículo gigantesco e já passou por todos os lugares, ordem iniciática, culto de rito secreto, religião, maçonaria, a pessoa já fez de tudo, mas nada muda na vida dela. Nada se transforma, nenhuma dessas coisas transformou essa pessoa verdadeiramente. Por que isso acontece? Porque ela apenas se aproxima do símbolo, ela não se coloca a mudar de postura, ela nunca se perguntou o que ser iniciado neste culto exige de mim. Qual a transformação que eu preciso provocar para poder ser digno
de ser alguém iniciado nesse culto. Provavelmente ela só foi lá, pagou o sacerdote quanto tinha que pagar, ganhou o título, talvez tenha um diplominha, e tá lá e diz, sou iniciado. Mas na prática, o quanto essa iniciação faz diferença na vida dessa pessoa? Provavelmente muito pouco. Porque se não há transformação, então qual é o sentido? As conclusões mais óbvias que a gente pode ter analisando esse processo é de que os símbolos não existem para facilitar ou para reforçar decisões já tomadas. Eles existem para tornar essas decisões conscientes. E isso quase sempre vai ser muito desconfortável, porque consciência implica em escolha, e escolha implica em consequência. E consequência me diz que eu preciso lidar com os meus atos. Ou como o pessoal gosta de dizer, eu preciso sustentar as minhas gracinhas. E eu acredito que é por isso que talvez tantas pessoas acumulem tantas práticas, mas não desenvolvem uma mudança real e significativa. Porque a mudança não acontece apenas no contato com o símbolo. Ela só acontece quando há uma mudança de postura. E postura exige o quê? Responsabilidade. Se a espiritualidade for apenas consumo, ela não vai ter o poder de transformar nem a tua vida, nem a vida de ninguém ao teu redor. Mas quando há o olhar com responsabilidade para com o símbolo, a espiritualidade, o caminho iniciático, então aí uma coisa muito interessante acontece. Porque o símbolo se torna espelho. E ao se olhar no espelho, tu vai ter duas opções. Negar aquilo, quebrar o espelho, ou se identificar e se propor a mudar. As duas escolhas têm suas consequências. E aí, tu decide qual delas faz sentido para tua vida. Mas saiba que é nesse ponto, quando a pessoa se olha no espelho, se acolhe e decide mudar, é que tu deixa de ser apenas um curioso pela espiritualidade e passa a ser um verdadeiro buscador. Passa a se tornar um iniciado. Se essa reflexão fez algum sentido para ti, eu te convido a curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e não perder os próximos vídeos dessa mesma série, em que a gente vai tratar mais assuntos, sempre buscando falar sobre espiritualidade de uma forma crítica. Eu sou o Léo Morim, este aqui é o Arcano 9, e eu fico por aqui. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo. Até mais.